Como é que o nosso organismo obtém energia para a execução das suas funções de forma aeróbia? É isso que nós vamos aprender nessa videoaula. É importante ressaltar que quem dará início ao metabolismo aeróbio, ao metabolismo oxidativo, é a molécula de piruvato que foi formada lá na glicólise. Em uma outra videoaula, eu expliquei para você que ao final da glicólise, se houver oxigênio suficiente dentro da célula, o piruvato, em vez de ser transformado em lactato, ele irá entrar no metabolismo aeróbio, como nós veremos agora. Lembre que a produção aeróbia de ATP ocorre dentro das mitocôndrias. Dessa forma, o piruvato, que foi formado lá no citosol da célula, ele precisará entrar para a mitocôndria. Bom, o piruvato, ele é uma molécula formada por 3 carbonos. Quando ele entra na mitocôndria, ele será convertido em uma molécula de acetil-coenzima A, ou acetil-CoA, que é uma molécula composta por 2 carbonos. Esse processo nós chamamos de descarboxilação, ou seja, o piruvato perdeu um carbono e deu origem a uma molécula de 2 carbonos. E para onde foi esse carbono perdido nessa reação? Na verdade, ele se transformou em uma molécula de gás carbônico. E esse gás carbônico será expelido pela nossa respiração. Observe que quem entra no ciclo de Krebs é a molécula de 2 carbonos, ou seja, ao entrar no ciclo, essa molécula irá se unir a uma molécula de oxaloacetato que é composta por 4 carbonos. Então, a união de uma molécula de 4 carbonos com uma molécula de 2 carbonos dará origem a uma molécula de 6 carbonos, que é o citrato. O processo a partir daí se dará proporcionando a quebra das ligações existentes entre esses carbonos. Então, o citrato irá ser convertido em isocitrato, que irá ser convertido em alfa-cetoglutarato, que irá ser convertido em succinil-CoA, que será convertido em succinato, que será convertido em fumarato, o qual será convertido em malato, e o malato será convertido novamente em oxaloacetato. Daí o ciclo se reinicia, e é exatamente por isso que ele é chamado de ciclo. Observe que o ciclo de Krebs ele tem a função de descarboxilação da molécula de acetil-coenzima A, ou seja, a quebra das ligações entre os carbonos que iniciou lá na glicólise. E o objetivo do ciclo de Krebs é pegar essa energia proveniente da quebra dessas ligações e, através das moléculas carreadoras, levar essa energia para a próxima etapa do sistema oxidativo, que a gente chama de cadeia transportadora de elétrons. Observe que na conversão do isocitrato para o alfa-cetoglutarato, ocorreu a formação de mais uma molécula de gás carbônico. Observe ainda que na conversão do alfa-cetoglutarato para succinil-CoA, ocorreu a formação de mais uma molécula de gás carbônico. Ou seja, nesse momento, toda a molécula de glicose que entrou lá na glicólise já foi descarboxilada. Todas as ligações entre os carbonos da molécula de glicose já foram quebradas e liberaram energia. Portanto, no ciclo de Krebs, nós temos a formação de 4 moléculas de carbono. 4 moléculas do ciclo, mais 2 moléculas da conversão do piruvato em acetil-CoA. Observe ainda que em várias etapas do ciclo ocorreu transferência de energia, transferência de elétrons e hidrogênios para as moléculas carreadoras, no caso aqui representadas pelo NAD, em 3 reações do ciclo. Porém, no ciclo de Krebs apareceu mais uma molécula carreadora chamada de FAD, que nada mais é do que uma molécula muito parecida com o NAD, que também será reduzida a FADH2 e tem a mesma função: pegar essa energia capturada, ou seja, esses elétrons e esses hidrogênios, para serem utilizados lá na cadeia transportadora de elétrons, como veremos em videoaulas subsequentes. Atente
ainda que, mesmo não sendo esse o objetivo do ciclo de Krebs, ocorre aqui a formação de uma molécula de ATP. No caso, duas moléculas de ATP, partindo do princípio que são dois piruvatos. Lembre ainda que o principal objetivo do ciclo de Krebs não é a formação de ATP, tanto que formam-se poucas moléculas de ATP no ciclo de Krebs. O objetivo principal do ciclo de Krebs é abastecer essas moléculas carreadoras, NAD e FAD, as quais serão utilizadas lá na cadeia transportadora de elétrons. Olha só, aqui nós temos representadas a membrana externa e a membrana interna da mitocôndria. Mas nós vamos falar mais especificamente dessa membrana interna que vai estar representando a crista mitocondrial, que é onde ocorre a cadeia respiratória. O que vai acontecer aqui? É basicamente pegar os elétrons e os hidrogênios que foram capturados pelas moléculas carreadoras NADH e FADH2, as quais nós já estudamos em outras videoaulas, e utilizá-los para a produção de ATP. Inicialmente, os elétrons da molécula de NADH e do FADH2 serão liberados e eles estão cheios de energia. Esses elétrons vão ter que passar por um conjunto de proteínas que formam a cadeia transportadora de elétrons. Em cada proteína que esses elétrons passarem, eles vão liberar um pouco de energia e essa energia servirá para que a proteína bombeie um íon de hidrogênio para fora da crista mitocondrial. Ou seja, os íons hidrogênios que também foram trazidos pelas moléculas de NADH e FADH2 vão ser bombeados da região interna da crista mitocondrial para a região externa. Mas você deve estar se perguntando o que é que motiva esses elétrons a serem transportados por essas proteínas. É exatamente a presença do oxigênio aqui no final da cadeia transportadora. Esse oxigênio, ele atrai esses elétrons. Esses elétrons vão em busca do oxigênio, mas para isso eles precisam percorrer essas proteínas aqui. Atente para o seguinte, quem primeiro libera os elétrons da cadeia transportadora de elétrons é a molécula de NADH. Essa molécula libera os elétrons nessa primeira proteína chamada de NADH redutase, porque os elétrons da NADH são elétrons mais energizados do que os elétrons da FADH2. Dessa forma, os elétrons da molécula de FADH2 serão liberados diretamente nessa segunda proteína chamada de ubiquinona. Em seguida, esses elétrons seguirão pelas outras proteínas, no caso, o citocromo C redutase, citocromo C e citocromo C oxidase. Ao passar por essa proteína citocromo C oxidase, a energia desses elétrons servirá para unir, para ligar dois átomos de hidrogênio a um átomo de oxigênio, que vai dar origem a uma molécula de água. Como eu falei, os íons de hidrogênio que foram bombeados para fora da crista mitocondrial, eles preferem ficar dentro da crista e eles vão tentar voltar para dentro da crista a todo custo. Só que eles só conseguem fazer isso se eles passarem por uma proteína, uma enzima chamada de ATP sintase. Quando esses hidrogênios passam por dentro dessa enzima da ATP sintase, eles geram energia que fazem com que essa enzima rotacione, com que ela gire. E essa rotação dessa enzima irá formar energia suficiente para ligar uma molécula de ADP a um fosfato. Ou seja, vai formar uma molécula de ATP. Esse processo é chamado de fosforilação oxidativa. Por quê? Porque sempre que você adiciona um fosfato a qualquer molécula, esse processo é denominado de fosforilação. E é oxidativa porque aqui no caso está acontecendo pela presença do oxigênio. Então, é dessa forma que o nosso organismo utiliza o oxigênio para a produção de energia.